Bem, bom dia a todos. Desejo a todos os que amam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo a maravilhosa paz do Senhor, a paz que excede a todo entendimento. Bem, irmãos, hoje nós vamos conversar um pouco sobre um tema que tem causado extrema confusão na igreja da atualidade. Vamos conversar um pouquinho sobre o dízimo. Se é bênção, se não é bênção, se é prova ou não de fidelidade a Deus. Vamos entender um pouquinho através do dízimo no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Inicialmente, Abraão dizimou a Melquisedeque. Abraão é antes da lei. Abraão foi pai de Isaac, Isaac pai de Jacó, que teve 12 filhos, um deles, José, foi vendido como escravo pelos seus irmãos ao Egito. José resgatou toda a família, levou para o Egito, onde eles ficaram escravos por cerca de 400 anos. Depois veio Moisés, que, sob o comando de Deus, libertou o povo de Deus dos egípcios, fazendo que eles atravessassem o mar a pé seco. E Moisés recebeu as leis do Senhor. Recebeu as leis para serem cumpridas por todo o povo judeu, a fim deles receberem bênçãos materiais, mediante o cumprimento dos mandamentos e estatutos do Senhor, cujo um deles era o dízimo. Isso está em Deuteronômio. Bem, mas por que instituir o dízimo? Ora, os descendentes de Jacó eram 12. E Deus entregou uma porção de terra para cada tribo descendente, mas só para 11. Uma tribo, que é a de Levi, não recebeu terra, recebeu o sacerdócio. E então eles teriam que ser sustentados. Aí já vem a primeira verdade, que é muito pouco dita nas congregações. O dízimo é uma oferta agrária. Ninguém dizimou dinheiro. Existia dinheiro na época, mas o dízimo é uma oferta agrária, que era para ser feito da seguinte forma: uma parte para ser comida pelo dizimista em agradecimento à provisão de Deus. A outra parte era para ser dada aos pobres. E isso aí era uma confusão, porque geralmente o povo queria ficar com essa parte que era dada aos pobres. E a outra parte era para sustento da tribo de Levi. Era dado aos sacerdotes, aos levitas, que tiravam uma parte que era oferta alçada, queimavam ao Senhor, e o resto era para sua manutenção. Isso é o dízimo. Passou o dízimo, lei, para a nova aliança, sabendo que o Senhor Jesus, nascido sob lei, cumpriu toda a lei e aboliu a lei. E ainda ensinou, na nova aliança, que maldito é aquele que vive sobre a lei. Porque se cumprir uma e deixar de cumprir as outras, nos casos mais 612, está sob maldição. E aí, alguns defendem, não, Pérez, mas a lei foi antes de Moisés. Você mesmo falou que Abraão foi dizimista. Muito bem, Abraão foi dizimista, Abraão foi circuncidado e Abraão fazia sacrifício de animais. Por que pulou para a nova aliança só o dízimo? Aí alguns podem dizer, não, mas Jesus Cristo disse que os fariseus e os escribas deviam amar aos pais dele sem esquecer do dízimo. Sim, lembrando novamente que Jesus Cristo nasceu sob a lei e cumpriu a lei. E ele ensinou aos judeus que eles deveriam dar o dízimo da lã, do coentro, do cominho, que são frutos da fazenda, e não esquecer de ajudar seus pais. Mas ele não falou aos gentios que eles deviam dizimar dinheiro. Ora,
Então, não se deve ajudar as igrejas de modo algum. As igrejas, as congregações, os sacerdotes, é neotestamentário que nós que recebemos bênçãos espirituais possamos dividir com ele as bênçãos materiais que temos recebido. Deus ama aquele que dá com alegria. Deus diz que quanto mais você der, mais você vai receber. Deus também diz que a gente deve dar o que propor no nosso coração, de forma que não faça falta para a nossa família. Muito bem. Então, a segunda verdade. No Novo Testamento não há necessidade, muito menos é sinal de fidelidade a Deus, dizimar em dinheiro. Pelo simples fato de não existir essa passagem do dízimo oferta agrária para o dízimo oferta financeira. E isso é uma verdade que é muito pouco dita. Se eu puder resumir, eu posso dizer que o verdadeiro cristão não é dizimista, é ofertante. A igreja primitiva não tem registro de dízimo, tem registro, tudo é do Senhor. Quer dizer que, espere, você está dizendo que é para eu dar tudo que eu recebo para o Senhor? Se Ele propõe em seu coração e não for fazer falta, você não vai deixar seus filhos, sua esposa com fome, dê que Deus vai ser o provedor, não vai te deixar faltar nada, porque isso é promessa dele, que se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, não vai nos faltar comida, não vai nos faltar vestimenta, nem abrigo. Muitos interpretam isso como dizendo, buscai o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas. Não é. São apenas essas coisas que o Senhor promete. Alimento, vestimenta e abrigo. Então, meus irmãos, não acreditem só no que eu estou falando. Sejam como os crentes de Bereia. Procurem verificar se nas Escrituras isso que eu estou falando é verdade. Tirem suas conclusões e não pensem que, pelo simples fato de você dizimar, você está colaborando para a obra de Deus e você está conseguindo ajudar ao próximo, que isso sim é obrigação nossa, neotestamentária. Trabalhar para ter o nosso sustento e estender a mão ao pobre. É isso que nós temos que fazer com o nosso dinheiro. Sustentar o sacerdote, sim, mas sustentar ao pobre. A obra de Deus não está fundamentada em construção de megatemplos, aviões, horários de TV, compra de canais. A obra de Deus está fundamentada em que todos saibam e creiam que Cristo veio à Terra, que Cristo é o Filho de Deus e que pode nos salvar. Daí você achar que estou dizimando, estou fazendo a obra, não é bem assim. Muitos, por não ajudarem o mais necessitados, serão considerados bodes e ficarão fora do reino de Deus, como a parábola bem ensina. Bem, eu espero ter ajudado alguns a pelo menos terem a vontade de buscar na Bíblia, para saber se o que eu estou falando aqui é verdade. E que o Espírito Santo possa ministrar nas nossas vidas, de forma que tudo que sair da boca de Deus seja retido, e o que for do homem seja plenamente esquecido para a edificação da Igreja de Cristo. A todos, um bom dia e que Deus nos abençoe. Até outro encontro, quando falaremos de outras verdades neotestamentárias.